Bem-vindas à Escola das Artes do Nascer. Hoje eu venho aqui contar para vocês um pouco da história do Partejá. Eu sou Marilídia Manhães, nasci em São Paulo e estou pela primeira vez trazendo para o público um pouco dessa minha história, de como me tornei parteira e de como me tornei também professora das artes do nascer. Eu nasci na periferia de São Paulo, em uma localização bem de mata, onde ainda haviam poucas casas, dentro de uma escola. Então a educação, para mim, sempre foi uma base. Eu sempre estive num ambiente onde as pessoas aprendiam. Com muita alegria, me mudei para o centro de São Paulo, onde pude visitar uma escola que me trouxe muitas inspirações a trabalhar com a arte. Uma escola que talvez alguns de vocês conheçam, que é a Escola Rudolf Steiner de São Paulo. Nessa escola, aprendi não somente a cuidar de crianças com uma visão espiritual da antroposofia, como também fui cuidada e criada dentro desse meio. Ao final do tempo que eu estudava, eu tomei a decisão de me mudar para a Europa, onde buscava avançar no aprendizado e fui decidida a cuidar de crianças. Eu sempre gostei de cuidar de crianças, né? Para mim foi sempre presente na minha vida esse lugar de cuidar de outras crianças. Então, minha avó, que era enfermeira, e meu avô, que era médico, já me chamavam para esse lugar do cuidado também com a saúde, onde pude acompanhar muitas vezes as pessoas que visitavam o seu consultório, né, sendo ele, né, um médico negro dentro de uma sociedade majoritariamente branca em São Paulo, no início dos anos 70. Então, em 1988, eu finalizei o ensino médio em São Paulo e então me mudei para a Suíça, onde fui cuidar de 2 bebês, um bebê de 6 meses e uma criança de 2 anos, e comecei a aprender a realmente ter responsabilidade com aquilo que eu passava para essas crianças. Após isso, eu comecei a trabalhar com crianças deficientes e eu não sabia que todo esse preparo, todo esse caminhar me levaria, finalmente, a trabalhar posteriormente com mulheres e crianças que passavam por algum tipo de processo de transformação nas suas vidas. Eu fiquei por um bom tempo, quase 10 anos, na assistência de mulheres vítimas de violência doméstica, que passaram por esse processo, às vezes gestando. Então, tive a oportunidade de acompanhar alguns partos e cuidar dessas mulheres nesse período gravídico puerperal. Um pouco mais adiante, aos 24 anos, eu engravidei e tive minha primeira filha. Esse cuidado que recebi ao gestar e parir minha filha foi muito especial. Principalmente porque eu fui cuidada por parteiras. Então, recebi um carinho e uma entrega que eu diria que pregou a minha vida até então e a maneira como eu cuido hoje das mulheres. Foi uma experiência assim, incrível poder adentrar uma casa de parto e perceber que o nascimento era algo muito natural. Até então, eu não imaginava que um dia eu estaria, então, cuidando de mulheres no seu processo do nascer, do parir e do nascer. Os tempos passaram, a vida continuou e eu tive, ao longo desse percurso, 4 filhos. Todos eles nasceram de forma natural, com cuidados muito especiais e respeitando a natureza do parto e do nascimento. Eu tive também desafios nessas gestações, o que foi me ensinando, aos poucos, a lidar com as advergências que aparecem no percurso de uma gravidez.
Eu não sabia que todo esse aprendizado já era uma base para que eu pudesse me tornar a parteira que sou hoje. Então, dentro desse processo de aprendizado, eu comecei a me interessar por várias direções, né, do cuidado. Então, eu me interessava muito pelas plantas, pelas ervas medicinais, me interessava em estar conhecendo elas a fundo e utilizando elas para a cura tanto das crianças, através da homeopatia, através da aromaterapia, como das práticas integrativas de saúde. Para mim, essa experiência ainda não era algo que eu imaginasse que me traria a ser uma parteira. No entanto, ao ter a minha terceira filha, eu me vi desassistida aqui no Brasil. Eu vi que a assistência ao parto natural aqui ainda não estava presente na maioria das cidades e que era muito difícil encontrar uma assistência que respeitasse os meus desejos e também as minhas necessidades como mãe. Então, decidi ir para a Chapada Diamantina, onde sabia da existência de um médico naturopata, Áureo Augusto, que me introduziu um pouco nessa arte do partejar. Lá, eu pude conhecer também parteiras tradicionais que, aos poucos, me traziam informações valiosas de como cuidar da criança, de como cuidar do processo do parto. E assim, eu tive minha filha na assistência apenas do meu companheiro e das minhas amigas. Foi a primeira vez que um parto na água aconteceu no Vale do Capão, na Bahia. Isso foi muito importante para as mulheres do Vale do Capão, que começaram então a me procurar para que eu pudesse assisti-las no processo do parto. E foi assim que eu fui me tornando uma parteira. Eu considero que nesse momento eu ainda era uma doula, né? Eu não sabia muitas coisas, já tinha estudado muito, já tinha vivenciado muito, mas era uma doula. Eu participava dos partos, onde o próprio médico, o Dr. Áureo, assistia, ou outra parteira do Vale, e assim eu fui aprendendo e fui cuidando dessas mulheres. A partir de 2009, a procura era bastante grande e eu senti que era necessário eu me aprofundar no conhecimento para que eu pudesse trazer mais segurança para essas mulheres. E assim, eu fui estudar, em 2014, a parteria na Suíça, a obstetrícia, dentro de uma universidade. Para mim foi novamente um desafio, mudar de ambiente, entrar numa nova cultura, voltar, né, para a Europa, após ter já quebrado, né, com os vínculos que eu tinha anteriores. E assim, eu adentrei o curso de obstetrícia e pude rever todo o conhecimento que eu já tinha recebido pelas parteiras tradicionais e, ao mesmo tempo, atuar dentro de grandes hospitais, onde eu pude, então, adquirir também o conhecimento de como lidar com as situações que podem se apresentar ao longo de uma gestação e também de um parto ou puerpério. Então, eu trago aqui para vocês que o caminhar como doula, ele pode começar conversando com aquilo que vocês já fazem e, então, se transformar na sua arte de cuidar de mulheres e de cuidar desse período gestacional, do parto e do pós-parto, com muita individualidade. Então, sejam todas bem-vindas à formação de doulas comigo este ano de 2023, aqui na Escola das Artes do Nascer.